Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir este vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre uma depressão, né? Sobre a depressão. E, e, e assim, baseado de experiência minha, né? Não estou dizendo nada aqui embasado em comprovação científica, né? Longe de mim querer provar alguma coisa ou ir contrariar os estudos, né? Mas eu quero colocar aqui alguma coisa que eu vivenciei e que de repente pode ser útil, né? Para que alguém possa estar passando por alguma coisa semelhante e que possa acordar antes de estar numa depressão profunda, né? Eu vou contar mais ou menos, mais ou menos, hein? Há 40 anos atrás, né? Quando aconteceu isso, eu tinha por volta de 17 anos, né? E eu já desde cedo tinha assumido compromisso, né, de trabalho e onde eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? E eu trabalhava com saqueiros, né? Assim, para que as pessoas entendam que é saqueiro, normalmente na cidade a gente vê nas entradas, né? Aquele pessoal que são, tá escrito lá chapa, né? São os que acompanham os caminhões para descarregar essas coisas, ou carregar caminhão, né? E no meu caso era numa usina, né? Onde o pessoal fazia esse serviço, né? Mas era que carregar usina de café, né? Então pegava essas cargas para estocagem ou para carregar os caminhões quando ia para transportar para o porto, esse tipo de coisa, né? Então eu convivia com esse pessoal, era um pessoal muito bom, né? No entanto, né, o vocabulário era uma coisa bem complicada. E eu comecei a me cobrar, né, em cima desse vocabulário, né? Que eu não queria isso para mim, como estudante na escola, a gente, né, querendo falar um português mais correto, né, menos palavra de baixo calão, né? E só que eu não falei para ninguém, né, desse meu desejo de estar fazendo essas mudanças, né? Eu apenas tomei essa decisão sozinho, né? E aí, à medida que o tempo ia passando, né, eu ia achando, né, na minha cabeça que as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha a falar no meu cotidiano, né, no dia a dia, porque eu não tinha um vocabulário, vamos dizer assim, um vocabulário rico, né, e que estava acostumado a conviver no meio daquele pessoal, e palavrão era a coisa natural, né, embora soa, né, no ouvido de cada um soa de uma maneira, né. E o interessante é que no meu trabalho isso não influenciava em nada, né? E nem na escola, né? Nos meus estudos também não influenciava. Só que eu ia me afastando, né? Cada vez mais das pessoas, assim, no sentido de achar que minha palavra não tinha peso, né? Então minha autoestima cada vez ficando assim, bem baixa, né? E nessas tentativas, na verdade, eu não estava percebendo que eu estava, na verdade, era entrando numa depressão, né? Aí, e olha que coisa interessante, né? O start para mim virar a chave, né, desse problema, dessa depressão, foi justamente na época, né, era jovem, com 17 anos, que apareceu uma menina, né, na época, né, uma moça, e começou a me paquerar, né, mas a autoestima da gente é tão baixa
que eu, se tivesse qualquer pessoa do meu lado, ali, um amigo, eu achava sempre que aquela menina estava olhando para o amigo, jamais para mim, né? Para ver como é que é esse processo de autoestima, né? E o interessante, né, dessa história toda é que depois, num dia, essa pessoa passou e eu estava sozinho, né? E olhou, sorriu, eu falei, nem acreditei que era para mim, mas era para mim, né? E aí foi o start, né, para a vida, né? E, e, e antes, assim, que começou assim, uma reflexão muito grande. Falei, nossa, peraí, eu sou útil sim, né? As pessoas olham para mim, né? Porque era uma menina muito bonita e tal. E acabou dando esse start para a vida, né? E que eu até, na minha concepção, eu acho que foi um anjo que Deus colocou na minha vida naquele momento, né? Para corrigir uma trajetória de vida que poderia simplesmente eu entrar cada vez mais nessa depressão e se achar que não tinha, realmente não tinha condição nenhuma de estar inserido na sociedade, né? Porque a gente já lutava o dia a dia para, né? Não tinha nem ideia, nem de profissão, de nada, né? Então, assim, só para eu gostaria de compartilhar isso, né? Porque a depressão ela nasce de uma forma muito quase que imperceptível, né? São mudanças bem pequenas, detalhes tão pequenos, né? E boa parte das pessoas acaba adquirindo por viver personagens, né? E deixa de viver o seu eu natural, né? Que era o meu caso, né? Eu estava procurando uma coisa que na verdade já tinha dentro de mim, né? Tinha o meu eu, minha maneira. Não era só corrigir a minha forma de falar que estava tudo resolvido, né? Mas a gente quer fazer isso de forma solitária, né? E acaba se entregando e quando, quer dizer, não é bem se entregar, na verdade acaba sendo absorvido, né? Aí essa autoestima vai cada vez mais baixa e a gente vai se fechando, principalmente no mundo atual, né? Um alerta que eu faço, né, em relação a isso é porque as pessoas se fecham no mundo e como tem as redes sociais, esse tipo de coisa, ela começa a se afastar cada vez mais das pessoas e cria um mundo só dela, mas um mundo de personagem, né? E quando ela procura ela mesma, né, é onde entra os conflitos, né? E às vezes se envolve com coisas ilícitas, né? Para alegria, né? Instantânea, né? E que na verdade não vai levar a nada, né? Porque não existe o alicerce para se segurar, para tá firme, para ir em frente, né? Só para concluir, eu não quero não fazer vídeos longos, né? Eu nunca fiquei com essa menina, mas o start que foi dado, na verdade, me tornei sócio de clube, levei meus irmãos também na época a ser sócios, né, do clube. Quer dizer, para mim foi um anjo que aconteceu na minha vida que me trouxe novamente para minha vida e para mim entender que na verdade eu não precisava ser nenhum personagem e nem fazer nenhuma mudança a não ser a minha correção em relação à conduta apenas, né? E que isso não havia necessidade de eu me fechar perante as pessoas. E sim, apenas fazer essa mudança tão simples, né? A forma de falar, o vocabulário a utilizar, em vez de palavra de baixo calão, falar uma coisa de forma natural, né? E que isso não teria nenhum problema e que não ia minorizar a mim, né?
E eu agradeço muito, né, a oportunidade que eu tive da base, né, de meus pais, né, e que me deram o alicerce que quando houve esse toque, né, houve esse start. Esse start é porque existia uma luz lá que só faltava é, colocar essa chama realmente para brilhar, e ela aconteceu. E dessa forma, né, eu acabei não entrando numa depressão profunda. Mas hoje eu entendo exatamente o que é uma depressão, né? E aí eu tive a oportunidade de sentir isso, né? Talvez não com a intensidade como tem algumas pessoas, né? Mas uma coisa que eu quero deixar, minha mensagem que eu quero deixar, é que você não precisa viver um personagem, né? Você tem que ser você, e as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. É seu cabelo, é seus olhos, é sua boca, seu nariz, seus... Então não importa, né? Não importa o seu corpo, né? E você tem que estar feliz do seu jeito, porque sempre vai ter as pessoas que vai ter um olhar assim positivo, né? Um bom olhar em relação a você. Tudo depende da experiência que ela tiver junto a você. O que vai fazer a diferença do olhar é justamente isso. Porque com as pessoas tão diferentes, né? E às vezes aos nossos olhos são tão felizes, né? Então a gente tem que entender que todos sem exceção, existe a sua química própria, existe a sua frequência própria, que vai estar em conexão, em sintonia com outro de mesma sintonia, né? E que a partir do momento que você pensa assim, não como personagem, pode ter certeza que dificilmente, muito difícil mesmo, você vai entrar numa depressão. Porque você é autossuficiente para você. E não importa o que os outros pensam. A partir do momento que você se vitimizar e entrar por esse caminho de que você é o coitadinho, que você merece uma atenção diferenciada, vamos dizer assim, né? Não sei se eu expliquei direito dessa forma, né? Mas não é assim, você não tem que estar moldado para o mundo, né? Porque tudo isso que você acha, você tem que estar moldado. Na verdade, não. Na verdade, você é desse jeito e pronto, né? E as pessoas que gostam de você vão gostar de você do jeito que você é, né? Uma casa, você chega num restaurante, por exemplo, você tem uma comida boa, você não vai querer olhar, o piso é verde, amarelo, branco, nada disso. O cozinheiro é gordo, magro, nada disso. Você vai achar comida boa, só isso. Então, esse é meu recado para vocês, né? Meu vídeo, não sei se ficou assim explícito, né? Mas deixa aí o comentário de vocês e o like, né? Para que a gente possa melhorar alguma coisa, tá? Mas basicamente é isso. Eu já vivi uma experiência de depressão, apareceu um anjo de guarda na minha vida. Eu nunca fiquei com essa menina na época, mas que foi o suficiente para que eu me livrasse de um problema maior, tá bom? Espero ter ajudado, e qualquer dúvida deixe um comentário, tá? Que assim que possível eu responderei. Que Deus abençoe a todos, tá? E obrigado àqueles que possam apreciar e dar um feedback.